Professor Dionísio, seu pedido. Boa noite. Boa noite, Leno. Meu pedido. Hoje é dia do padeiro e eu lembrei de trazer a palavra pão, que veio do latim panis, e aí tá sendo cantado este canto maravilhoso, cristão, não é? Católico, panis angélicos, pela Mirúcia Lowerse, que é uma cantora australiana de 30 anos, tem uma voz maravilhosa. Eu adoro o nosso papo aqui à noite, porque ele é sempre musical, sempre a base de música. Podia ser só a base de música e um bom vinho já estava bom, mas a base de música também tá legal, professor. Boa noite para o senhor. Boa noite, querido Paulo Ribeiro. Nós estamos falando de um alimento que virou o pão nosso de cada dia, inclusive numa das principais orações do Ocidente, não é? Uhum. E ele tem 12 mil anos. Uau. O pão. Agora, na Europa, ele chegou no século III antes de Cristo. E nós temos que lembrar que o Brasil nem sempre fez pão, né? Ele importava pão. Aliás, o Brasil importava tudo, né? Até o século XIX ele importava pão da França, né? Uau, até pão, nem pão se fazia aqui? Nem pão. Depois começaram a fazer o pão, e o pão francês, inclusive, só tem no Brasil, né? Porque na França aquele pão não é francês. Né? Não é de trio. Agora, professor, vem do latim panis, né? Vem do latim panis, está em numerosas palavras, Pablo. Às vezes escondidinho ali o étimo, como em companhia, que é sinônimo de empresa. Companhia porque neste meio aí, no meio da palavra, tem o panis, o pão, aqueles que comem o pão junto, companheiro, aqueles que seguem o caminho e dividem o pão, a companhia do exército, que é composta de pelotões, também tem esse nome, companheiro, companhia. Ele está, inclusive, também em pança, não é? Que o sujeito que está com a barriga grande, está com a pança, está pançudo. Uau. Vem daí o pão também? Vem daí, porque pode estar cheio de pão, Leno. Essa é a ideia, né? Impressionante como a viagem que a palavra faz, né? E o pão virou expressões também, né, professor? Virou. Você diz para a pessoa passar a pão e água, comer o pão que o diabo amassou, que na verdade já é uma redução, porque o provérbio inteiro era comer o pão que o diabo amassou com o rabo, quer dizer, é realmente um pão horroroso, né? Pão e pão circo nosso também, de cada né? dia. Oi? Pão e circo também, né? Pão e circo, panis et circenses, que dizia o poeta, que Roma, alguns imperadores romanos governavam aquela megalópole que já era Roma, dando divertimento e pão. E tem também a palavra calamidade, que vem lá de um domínio conexo do pão, quando quebrava o cálamo, que é a haste do trigo, naquele ano não tinha pão, porque não havia safra, não é? Impressionante. Sim. Tem também o pão do espírito, o pão dormido, que é o pão do dia anterior, não é? E depois, quando você quer ser claro, como nós queremos ser com as palavras, a gente diz pão, pão, queijo, queijo, que é para separar, não é? É impressionante a importância que o pão tem no nosso dia a dia, né? Impressionante. Nós temos só 5 minutos, se nós tivéssemos mais tempo, nós daríamos uma história impressionante, porque o pão e a pizza têm também, antes que termine em pizza, que é a história desse pão, né? Mas eles são domínio conexo, porque a pizza é uma espécie de pão assada lá num forno de 500 a 750 graus, né? Às vezes chega a 750 graus. E é um pão, né? E fica o nosso agradecimento especial a todos os padeiros do Brasil. Hoje é o dia deles. Tão importante que é esta profissão, não é? O padeiro, porque ele é uma coisa linda, ele providenciar o pão de cada dia, não é? Também a leitura é chamada, né? Olha, é o pão do espírito de cada dia. Cada dia leia um pouquinho, assim como você tem que comer também um pedacinho de pão todos os dias. Professor Dionísio, e o pão é uma arte também, né? Já tentei fazer pão, não consegui, não tive sucesso. Ficou muito Olha, duro. Leno, o pão com fermento que é difícil, né? Sem fermento é simplório. Então tá, professor. Até segunda-feira.
Até segunda-feira. Um abraço, Pablo, e até de repente. Um abraço, professor. Até.